Boa noite, amada igreja, a paz de Cristo para todos. Estamos aqui mais nessa noite para nós adentrarmos no Santo dos Santos, louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus. Vamos fazer uma oração pedindo por esse culto, por tudo que vai acontecer, que seja tudo dirigido pelo doce Espírito que habita dentro de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, Senhor, por essa noite que tem nos proporcionado. Pai, obrigado por nós estarmos aqui. Pai, agora abençoe esse culto, Senhor, que as músicas, a mensagem que o servo irá trazer, ela possa vir de encontro às nossas necessidades, Senhor, que nós possamos cada dia mais estar diante da Tua presença. E em meio às dificuldades, em meio às lutas, mas temos sempre a alegria de Te servir, porque foi para isso que nós nascemos. Perdoa nossos pecados, é o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Ainda que a figueira não floresça, Abacuque 3,17 diz: ainda não haja fruto na vide, eu, porém, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos cantar? Cante aí da sua casa, com toda a sua força. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Oh, Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira
Vamos agora cantar nossa última música, antes de passar a palavra para o pastor Oswaldo, para trazer a mensagem que Deus colocou no seu coração. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém, e não quer a gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber e dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É santo que provas irão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber e dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É santo que provas irão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, querido Senhor. Amém. A palavra está com o nosso pastor para trazer a mensagem que Deus colocou no seu coração.
Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar junto com os irmãos para adorar o nosso querido Jesus e levar a sua palavra para todos aqueles que precisam ouvir. Nós gostaríamos nessa noite de falar um pouquinho com o tema Alegria no Sofrimento. E nós gostaríamos de fazer a leitura do texto de João, capítulo 15, e versículo 18 e 19, que a palavra do nosso Deus nos diz assim, em João 15, versículo 18 a 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. E Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembre-se que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo o amaria por vocês ser dele. Mas eu escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Querido irmão e ouvinte da palavra de Deus, nós gostaríamos de falar nessa noite com esse tema, alegria no sofrimento. Até porque entendemos que o mundo tem sofrido muito. Eu acredito até que mais do que muitas das guerras que houve no mundo inteiro, na guerra mundial. Portanto, eu achei apropriado esse assunto para a nossa edificação. Conforme a leitura de João 15, 18, 19, Jesus já nos preveniu que no mundo nós teríamos aflições. Por isso nós precisamos estar bem conscientes das dificuldades, das aflições pelas quais iremos passar. O crente deve permanecer alegre, mesmo quando estiver passando alguma tribulação ou sofrimento. Eu não sei como você que é crente tem passado esses dias, mas lembre-se, se você é crente, se você é salvo por Jesus, mesmo diante da tribulação ou sofrimento, você precisa estar alegre. Por quê? Porque a Bíblia diz que as tribulações produzem paciência, e a paciência é esperança. Portanto, a nossa esperança não está nesse mundo, está no outro, por isso nós temos motivo para continuarmos alegres. Além disso, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso, a presença de Jesus, mesmo diante das tribulações, ainda assim, ele nos alegra. Existe pelo menos 4 motivos que explicam o sofrimento do crente. Existe pelo menos 4 motivos que explicam o sofrimento do crente ou do justo. Primeiro, o justo sofre porque não é deste mundo. Querido irmão, em Cristo Jesus, tenhamos essa consciência. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, nós somos forrasteiros. A nossa morada não é aqui. A nossa morada é bem ali. Por isso, o justo sofre porque nós não somos desse mundo. O mundo aqui falado, em João 15, 18, significa sistema. O crente não compactua com o sistema mundano, e seu estilo de vida e a sua maneira de viver contraria o mundo. Por isso, o mundo aborrece e faz com que ele sofra. Em segundo lugar, o justo sofre porque o servo não é maior do que o Senhor. Se o Senhor sofre, então o servo tem de sofrer, porque eles estão juntos, conforme Mateus 10, 24 e 25. O diabo ele odeia quando o crente fala
de Cristo Jesus. Por isso, em terceiro lugar, o justo sofre por causa do nome de Cristo. A igreja padece aflições, porém, não se envergonha do Evangelho, antes glorifica o nome do Senhor, conforme 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16 e 17. Na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, com aproximadamente 215 milhões de habitantes, 175 milhões são muçulmanos, e os cristãos sofrem terrivelmente perseguições, ou seja, são perseguidos. Os templos daquele país têm sido queimados com os crentes dentro. Várias entidades americanas e outros do mundo ocidental procuraram enviar ajuda financeira para a reconstrução dos templos, mas os líderes daquela igreja disseram: será inútil nos enviar dinheiro para ajudar na obra de reconstrução, pois os templos serão novamente destruídos. O melhor a fazer é orar para que esses fiéis se mantenham firmes na fé e morram para Jesus. Assim como eles lá, nós aqui também devemos continuar orando para que possamos se manter firmes e morrer, se for necessário, por Jesus. Em quarto lugar, o justo sofre por causa das leis naturais. As leis naturais provocam muitas das vezes os males naturais e sociais e morais, às quais os cristãos estão sujeitos. Os males naturais podem ser temporários, pode ser tempestade de vento, furacões, chuvas, terremoto. E o justo também está sujeito aos males sociais, como o desemprego, ou ser moralmente ofendido pelo ímpio. Mas diante de tudo isso, ele é mais do que vencedor por Cristo Jesus, como nos diz em Romanos 8. Em segundo lugar, razões pelas quais Deus permite o sofrimento no justo. Razões pelas quais Deus permite o sofrimento do justo. Primeiro, o sofrimento produz um profundo relacionamento com Deus. A perseguição contra os apóstolos, Pedro e João, em Atos 4, motivou os fiéis a orarem mais, como diz Atos capítulo 4, versículo 24 a 31, e Atos 12, de 1 a 5. Manassés, o rei de Israel, orou muito ao Senhor, após ser levado ao cativo pelo exército da Síria e jogado no calabouço. E Deus respondeu a sua oração, e ele voltou novamente a ser rei daquele país, conforme 2 Crônica, capítulo 33, do versículo 11 ao 13. Em segundo lugar, o sofrimento produz santidade. Quando o crente passa pelo sofrimento, ele se humilha, e é por meio do sofrimento que ele se reconhece melhor e quebranta o coração, conforme 2 Crônica, capítulo 20, versículo de 1 a 5. Em terceiro lugar, o sofrimento produz crescimento espiritual. Por meio do sofrimento, o crente cresce espiritualmente, na esperança das promessas de Deus, conforme de Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. E em quarto lugar, o sofrimento produz autoridade espiritual. O sofrimento não enfraquece o crente. Em Atos, os discípulos foram apedrejados, açoitados e presos, porém continuaram a pregar o Evangelho, como nos fala em Atos capítulo 19, versículo 11 e 12, e 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. E em quinto lugar, o sofrimento produz unidade cristã. Quando o sofrimento acontece em forma de perseguição contra a igreja,
é perseguido em nome de Cristo, os fiéis ajudam-se mutualmente, conforme 2 Coríntios capítulo 8 e versículo de 1 a 4. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 4. Agora nós gostaríamos de fechar a mensagem com esses pontos, ou com esse ponto e o subponto. O segredo para se tornar uma pessoa alegre no meio do sofrimento. Você é alegre? Silas, você está alegre? Diego, você está alegre? Salomãozinho também? Se nós somos crentes, mesmo diante dessa dificuldade, nós continuamos alegres, porque o segredo para se tornar uma pessoa alegre em meio ao sofrimento é, primeiro, ser cheio do Espírito Santo. Quando Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, conquistando os gentios para o Evangelho, os judeus incitaram as mulheres honestas para difamar, mas estes apóstolos não se intimidaram, porque estavam cheios do Espírito Santo, como no diz Atos capítulo 13, e versículo 49 a 52. Em segundo lugar, o segredo para se tornar uma pessoa alegre no meio do sofrimento, ter a graça de Deus. Em meio ao sofrimento, o Senhor enche o crente de gozo, de alegria e renova suas forças. Esta é a graça de Deus operando em sua vida. Sem ela, será impossível ter alegria no sofrimento, como nos diz Romanos capítulo 12 e versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12, nos diz, a palavra do nosso Deus nos fala em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, versículo 12 nos diz que a esperança que vocês têm os mantém alegres, aguentem com paciência o sofrimento e ore sempre. Essa esperança que eu tenho, Sila, que você tem, que nós temos, tenhamos paciência, que o refrigério vai chegar em breve pelo Senhor Jesus. Ainda em 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que nos diz o seguinte: eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, os sofrimentos e as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco todas as minhas forças, então tenho a força de Cristo em mim. Então que Cristo venha nos fortalecer nesse momento de tanta dificuldade, lembrando que o segredo para se tornar uma pessoa alegre em meio ao sofrimento, primeiro é ser cheio do Espírito Santo, segundo é ter a graça de Deus, e por último, ser cheio de fé e esperança. Paulo era um homem que tinha alegria no sofrimento, porque estava sempre cheio de fé e esperança, como nos diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8 e versículo 39, 35 a 39, que nos diz assim: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão o sofrimento, as dificuldades, a perseguição, a fome ou a pobreza, o perigo ou a morte, como diz a Escritura Sagrada. Por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente e nem o futuro, e nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa separar do amor de Deus
que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa esperança que Paulo tinha, ele confiava no mesmo Deus que eu acredito, e você também, meu irmão. Por isso tenhamos esperança que nada vai nos separar do amor de Cristo. E Paulo ainda falou em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 12. 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 12. Paulo ainda nos fala, em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 12. E por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou, aquilo que Ele me prometeu. Essa mesma confiança que Paulo tem no Deus que ele tinha, é o mesmo que nós temos, e é o Deus que nós servimos. Por isso que o apóstolo Paulo diz: tenho o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Segundo Paulo disse: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpro o evangelho de Cristo. Depois Paulo ainda disse: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. E que Deus nos dê essa confiança e continuemos firmes servindo o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, meu pastor. Deus abençoe. Palavra maravilhosa. E vamos encerrar nosso culto dizendo que nós somos servos do Senhor, que nada vai nos separar do amor de Cristo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, todos cantavam glória, aleluia. E se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor. Por isso mesmo estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor. Por isso mesmo estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor. Bendizei ao Senhor, nós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Bendizei ao Senhor, nós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para um santuário, bendizei ao Senhor. De Sião te abençoa o Senhor, Criador dos céus e da terra. De Sião te abençoa o Senhor, Criador dos céus e da terra. O anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou. E lá na cova onde Daniel orava, lá no deserto onde Abraão estava, e nessa hora ele vai passar nosso meio para abençoar. E nessa hora ele vai passar nosso meio para abençoar. Bendizei ao Senhor, nós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Bendizei ao Senhor, nós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite.
Que mão? Erguei as mãos para o santuário. Bendizei ao Senhor. De Sião te abençoa o Senhor, Criador dos céus e da terra. De Sião te abençoa o Senhor, Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe você e tenham todos uma boa semana.